Olá, estudante, tudo bem? Que bom ter você aqui mais uma vez, em mais uma aula. Hoje vamos falar um pouquinho sobre assuntos importantes quando a gente fala em serviço, que é justamente a gestão da qualidade, reclamações, né, e falar um pouquinho sobre como recuperar clientes através dos serviços prestados. É claro que é um desafio enorme, pessoal, porque uma coisa é você falar de qualidade de produtos físicos, onde você consegue replicar de um produto no outro produto. Um exemplo disso, o chinelo. Todos os chinelos que você compra de determinada marca é o mesmo. Então você consegue com facilidade aplicar ali um modelo de qualidade. E quando a gente fala de serviços, como fazer análise de qualidade de um serviço? Olha a importância do cliente na área de serviços para avaliar como que o serviço foi prestado. Lembrando, pessoal, que existe uma ideia, uma percepção por parte do cliente que a gente chama de expectativa. Essa percepção ou expectativa ela acontece antes da prestação de serviço, antes do serviço ser consumido. Logo após o serviço ser consumido, acontece exatamente aquilo que a gente chama de percepção pós-consumo, ou seja, o serviço foi consumido e agora o cliente ele pode avaliar o que ele achou daquilo que foi prestado para ele. E na área acadêmica foi criado na década de 90 a análise dos 5 gaps, né, que a gente fala que nessa análise dos 5 gaps ou modelo dos 5 gaps ou modelo de falhas, o modelo de 5 falhas, tá? A ideia é justamente você criar um fluxograma onde você consegue fazer uma identificação com facilidade das lacunas apresentadas na prestação do serviço. Então, quero apresentar para vocês esses 5 gaps apresentados nesses estudos. O primeiro gap é o seguinte: a expectativa do cliente e o que a empresa ou o prestador do serviço entendeu como sendo a expectativa do cliente. Pessoal, parece mentira, mas muito do que o cliente ele tem de expectativa é criado pela própria empresa ou pelo prestador de serviço. Então, antes de prestar o serviço, seria interessante a empresa, o prestador de serviço, ter contato com o cliente, fazer o cliente entender a situação, meio que o cliente cair na real sobre tudo o que irá acontecer, né? Porque muitas das vezes a expectativa do cliente ela é irrisória, ela é irreal, né? Isso pode, de alguma forma, afetar a expectativa, a realização pós-consumo desse cliente. Então a empresa ela pode, de alguma forma, influenciar o cliente para que ele saiba exatamente o que vai acontecer, tá bom? O gap 2, ou a falha 2, é o entendimento da empresa sobre as expectativas dos clientes e as especificações que ela elabora para atendê-lo. Ou seja, nessa segunda etapa aqui, é justamente a empresa contar em detalhes, em miúdos, como diziam os mais velhos, sobre como o serviço vai acontecer. Você pode dar um exemplo disso, professor? Claro que posso. Você está no consultório médico e o médico que vai prestar o serviço para você, ele vai elaborar todos os procedimentos que irão acontecer com você. Então, exemplo, você vai passar por uma cirurgia. Deixa eu bater na mesa aqui, ó. Né? Só um exemplo. Você vai passar por uma cirurgia e você precisa saber o que vai acontecer contigo. Né? O procedimento, os detalhes, o pós-cirúrgico, recuperação. O médico detém essas informações e a experiência de ter aplicado isso em outras pessoas. Então, nada melhor do que o médico ser específico e elaborar todo o caminho antes, durante e depois da prestação do serviço. O GAP 3 fala da diferença entre a especificação da qualidade do serviço e o serviço efetivamente entregue. O cliente ele tem que entender, de alguma forma, nesse contato pré-prestação de serviço, né, que o serviço ele pode acontecer de uma forma que pode fugir um pouquinho do que foi combinado, uma pequena porcentagem. Tá? Para isso, a empresa tem que criar cenários
e apresentar para o cliente, prestador de serviço, mostrar para o cliente como que vai acontecer e o que pode acontecer. Tá? Existem pequenas porcentagens ali que o serviço pode acontecer isso ou aquilo, e o cliente ele precisa ficar ciente disso. Isso se chama performance. Tá? Numa performance do prestador de serviço pode acontecer mudanças no resultado final. Gap 5, a diferença entre a qualidade especificada do serviço e a comunicação externa do cliente. Ou seja, o cliente ele obtém várias informações no mundo em que ele vive e no mundo que a gente vive hoje. As tecnologias de comunicação e de informação, ela impacta hoje o mundo e o cliente ele precisa ouvir por parte da empresa, do prestador de serviço, tudo o que vai acontecer de uma forma em que possa ser tiradas as dúvidas do cliente. Muitas das vezes um cliente calado é um problema para o prestador de serviço, porque o cliente, quanto mais ele falar, ele expressar, até coisas muitas das vezes ingênuas, o prestador vai saber exatamente o que passa no interior do cliente. Tá? Então é importante a empresa saber ofertar o que ele vai entregar para o cliente. Então é exatamente você entender o que passa na cabeça e no coração do cliente para que você possa prestar o serviço de forma personalizada a ponto de agradar o cliente ao máximo. Então, exemplo, numa barbearia, num salão de beleza, isso deve acontecer com frequência. E o último gap é a diferença entre o que o cliente espera e o que efetivamente a empresa lhe entrega. Se a empresa percorrer os quatro gaps iniciais, possivelmente o gap 5 será satisfatório, tá, pessoal? Porque a empresa ouviu, a empresa especificou, a empresa detalhou, elaborou, apontou possíveis falhas e agora o cliente vai consumir o serviço de forma consciente, com os pés no chão, tá, pessoal? Então isso ajuda muito o prestador de serviço, a empresa prestadora de serviço, a eliminar possíveis reclamações. Porque as reclamações, elas fazem parte da vida de um prestador de serviço. O prestador de serviço ele precisa resolver problemas, tá? E as reclamações, elas fazem parte. Porém, quando a expectativa do cliente não é atendida pelo excesso ou pela ausência, isso acontece pela falta de algum gap desse que não foi preenchido corretamente. Tá, pessoal? Por isso a gente precisa falar sobre reclamações. Muitas empresas não prestam um bom serviço de comunicação e o erro acontece o serviço mal prestado. Tá? Aqui no Brasil a gente tem empresas aí famosas nisso, os Yankees aí, a Oi, o Banco BMG, Casa Bahia, Ponto Frio, o próprio material apresenta isso. Aqui no Rio de Janeiro, a Light, a Oi, a TIM, a Claro, são empresas campeãs nisso, que falham nessa comunicação com o cliente. Tá bom, pessoal? Espero ter ajudado vocês aí. Até a próxima. Qualquer dificuldade, me procure lá no Fale com o Professor. Tá bom? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.